Empreender é muito mais do que gerar resultados. É construir estratégia, segurança e visão do futuro. Estamos começando o episódio número 2 do DNA Empresarial. E hoje vamos receber aqui uma convidada muito especial, a empresária Raquel Vargas. Por gentileza, Raquel. Tudo bom? Bom dia, tudo bem, Rômulo? Tudo bem. A Raquel é formada em enfermagem, odontologia, cirurgia orofacial e estética da face. Ou seja, uma trajetória vencedora, e hoje ela vai contar aqui um pouquinho pra gente como foi construir todo esse caminho com muita resiliência, disciplina e sucesso. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 2 do programa DNA Empresarial. Um programa que tem como propósito mostrar a vida real de um empreendedor brasileiro. Por qual razão? Porque todos nós sabemos em que num país onde a gente não tem as melhores condições, seja na parte de economia, política, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, empreender se torna um desafio ainda muito maior. E hoje a gente vai trazer aqui uma história muito peculiar da nossa convidada especial, Raquel Vargas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rômulo. Por que eu resolvi trazer a Raquel aqui, pessoal? Justamente pelo fato de que ela começou como se formando em enfermagem, né, Raquel? Sendo uma CLT, e a partir de um determinado momento se formou em odontologia, cirurgias orofaciais, estética facial, e desenvolveu um negócio simplesmente extraordinário, que é uma clínica multidisciplinar que vai muito além, né, Raquel, das questões odontológicas, estéticas, uma clínica que busca uma harmonização não só facial, mas de saúde como um todo. Exato. Seja muito bem-vinda, pode contar a sua trajetória aqui pra gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, realmente foi exatamente assim que começou. Eu comecei, então, trabalhando, me formando em enfermagem, né, em 1999, e aí, sendo CLT, me especializando em algumas áreas na profissão, uma profissão muito, inclusive, bonita, né, que requer, no mínimo, uma vocação para a gente desenvolver ela com louvores, né. Mas eu sentia a necessidade de ir além, né? Sentia a necessidade de trazer benefícios maiores às pessoas que não dependessem de uma instituição, né, engessada, algo que não me permitisse ir mais. Então, a partir daí veio o odonto, né? Uma forma de eu autogerir o meu próprio negócio, sendo da saúde, né? Que é uma coisa que eu não consigo fugir, né? Gosto da assistência, gosto de atender pessoas, né? E pessoas como um todo, e aí então surgiu essa ideia de botarmos uma clínica, né, já que a gente mora numa cidade que é, de certa forma, pequena, né, a gente mora em Gramado, então a gente pensou em fazer algo lá que fosse exclusivamente de um fruto nosso, né, que a gente pudesse gerir e pudesse levar adiante esse projeto de cuidar, né, com excelência, tendo toda essa questão junto aí de especialidades para unir a essa ação, né? Enfim, a essa atividade. Para quem não sabe, pessoal, a Raquel, ela é CEO da clínica Vitimedicare, né? Que fica localizada em Gramado. Isso. E ela conta não só com essa parte da odontologia, da parte de estética facial, mas com diversos profissionais que fazem uma avaliação, né, da pessoa como um todo. Exatamente. A gente vê muito hoje, né, Raquel, e você deve saber disso, as pessoas se preocupando muito com a parte estética, né? Não deixa de ser importante, porque a gente a todo momento vende a nossa imagem, a gente precisa ter realmente uma boa aparência, algo que transmita segurança, beleza para as pessoas, não há nenhum problema nisso. Só que a gente está vendo, às vezes, um exagero, assim, um pouco desacerbado na questão somente da estética, né? Principalmente as mulheres têm essa questão. Sim. Então a gente, né, vê algumas coisas que ficam um pouco desproporcionais. Eu sei que lá na clínica, porque conheço o trabalho, conheço os profissionais, são pessoas muito mais comprometidas como um todo, né? Exato. Então, quero que tu conte mais quantos profissionais tem, aonde fica, como as pessoas encontram a clínica. Certo. E quais são os segmentos que ela trabalha,
porque eu sei que você é uma pessoa muito seletiva e que escolhe realmente profissionais de excelência que fazem uma entrega comprometida e com muita responsabilidade, né, Raquel? Exatamente. Então, assim, a nossa política é excelência no que faz, né? E a gente não materializa a pessoa. A nossa clínica, ela enxerga a pessoa como um ser complexo e corpo, mente e alma. A gente não vê a pessoa como um objeto. Então, é necessário para isso que a gente organize toda uma equipe, uma estrutura que consiga atingir, né, esse objetivo, que é a pessoa como um todo. Então, nós temos na clínica hoje, tanto na área estética como na área médica, né, profissionais especialistas em cardiologia, clínica geral, temos outras especialidades na área médica, como o gastro, ortopedia, traumatologia, enfim, a gente consegue juntar vários profissionais, né, exames de imagem, temos ecografias de todos os tipos que necessita, né, temos a parte também da nutrição, também temos biomédicas, outras especialidades do odonto, que é necessário, né? E a parte estética também, que é um nosso carro-chefe junto com isso tudo. E aí, são quantos profissionais no todo, então, lá? Nós temos, em média, 12 profissionais. Aonde fica a clínica? A clínica fica na rua Emílio Leobetti, que é uma rua estratégica da cidade, a gente chama a antiga Estrada Velha, né, que corta a cidade não pelo centro, né, mas pelo bairro, de forma que a acessibilidade fica muito boa, perto do Hotel Colline, inclusive. Ah, como é que encontra na rede social lá? Na rede social é Clinivita Medicare. Tá. Tá. E aí, esse trabalho, porque o que acontece? Vocês fazem, então, uma avaliação completa da pessoa, né, com diversas visões sobre o que ela pode melhorar na saúde como um todo. Exatamente. Porque a gente sabe que para ser bonito por fora é importante estar bem por dentro também, né? Corpo, é isso aí. A alma e o corpo, né? Às vezes a gente enxerga algumas coisas meio exageradas aí, enfim, mas que bom que vocês têm esse propósito. Sim. E que bom que a clínica consegue fazer essa entrega de excelência, né, Raquel? Exatamente. Mas me diz uma coisa, tu começou como enfermeira, né? Era uma CLT, digamos assim. Exatamente. Como é que foi esse despertar para o empreendedorismo? Por que eu digo isso, pessoal? Porque o ser humano, ele por natureza, ele sempre acaba buscando a estabilidade. Só que todos nós sabemos que a estabilidade não existe. A gente precisa estar a todo momento se desenvolvendo. Nada na nossa vida a gente pode cravar que seja algo estável para sempre. Então a gente tem essa busca por questões naturais do ser humano, da sua própria biologia, né, da sua essência, mas sabemos que a estabilidade não existe. Quando surgiu para você esse despertar? Como é que foi largar um emprego ou um trabalho fixo, com salário no final do mês, 13º, direitos trabalhistas, férias, FGTS, e buscar essa jornada desafiadora, saindo da enfermagem, se mantendo na área médica, indo para a odontologia, porém com grandes desafios. Para quem não sabe, pessoal, a clínica Vit Medicar inaugurou agora um centro clínico, né? Isso. Completo, eu mesmo participei da inauguração, tive a oportunidade de palestrar lá, com uma estrutura maravilhosa. Sim, a gente ampliou, no caso, o espaço físico da clínica, né, para poder atender melhor ainda essas demandas que a gente entende que seja algo necessário na saúde. Tá. Né? E como é que foi essa virada de chave? Em que momento da tua vida tu disse, olha, vamos buscar algo mais, vamos... A gente, quando trabalha na saúde, a gente percebe as falhas, né? Principalmente quando a gente depende de um serviço público ou de coisas que não parte da gente, da nossa vontade, né? Tu fica estagnado naquela situação. Como é que eu vou fazer para resolver algo que não depende de mim? Né? Então, já começa aquela inquietação, né? Então, a gente chega num ponto que tu pensa assim, ou me acomodo, né? E sigo assim, fazendo de conta que estou fazendo algo que eu sei que poderia ser melhor, ou eu saio fora e faço do meu jeito, que é, na verdade, né, literalmente, um passo bem grande, né, na vida de qualquer pessoa que sabe que não tem muito recurso e vai ter que ir pelas próprias mãos. Então, foi nesse momento que eu percebi que
eu não tinha mais, eu comecei a pensar em tomar medicação para ansiedade, comecei a pensar meu Deus, eu não me vejo nesse... Não tinha um propósito, Isso, algo. mas quantos anos eu vou viver assim, esperando ali me aposentar para sair de um sistema que eu não concordo, né? Que eu sei que não é o melhor que poderia ser. Então foi nesse momento, o meu marido chegou para mim e disse, tu te vê 20 anos assim como tu tá hoje? Eu disse, não me vejo. Então ele falou, vamos lá, ver o que tu quer e vamos tocar para frente. Então a partir daí... ver a necessidade de uma outra formação, daí como eu sou da saúde nato, né, eu não sou uma pessoa que vou conseguir trabalhar com outra área, eu pensei, vou fazer odonto, que eu vou continuar atendendo pessoas, vou continuar na saúde, só que eu vou ter meu livre-arbítrio de fazer do jeito que eu precisar. Vou ser responsável pelo meu próprio serviço. Aí surgiu então em 2019 a Clinivita, num espaço razoável, né? Aí, a partir dali, claro, começou a surgir demandas para que a gente aumentasse a Clinivita. Então, aumentamos a Clinivita para um espaço maior, que foi outro desafio. E aí, hoje, temos 10 salas, onde a gente consegue ter essa maior abrangência de profissionais, né, trabalhando junto no mesmo objetivo. E para a comunidade aqui de Porto Alegre região, né, vai aqui uma notícia. Eu sei que a clínica já está pensando em também abrir mais uma sede aqui em Porto Alegre, Exatamente. Trazer também esse trabalho de excelência aqui para a capital e região metropolitana. E é aquilo que eu sempre digo, né, pessoal, quem empreende, a gente nunca consegue ficar parado, né? A gente precisa, e eu sempre digo que uma empresa, ela nunca está estável. A empresa ou ela está crescendo ou ela está sucumbindo. O movimento é constante. E outro detalhe importante, pessoal, eu converso com muitas pessoas que às vezes até pensam em empreender ou não, mas eu vou esperar ter um recurso, ter um local, ter uma situação favorável, ter uma estrutura compatível com aquilo que ela quer entregar. Isso não existe. A estrutura a gente cria quando a demanda aparece, o dinheiro a gente faz ele surgir quando a dívida aparece. Os clientes, eles só vão vir quando você já tiver todo esse movimento em harmonia, em constância. Então, não existe um melhor momento, as melhores condições nem sempre estarão reunidas. Não. Você vai ter que fazer acontecer, você vai ter que criar essa ambiência, essa estrutura, tudo isso dentro de um propósito e um desafio. A gente encerra aqui, então, o primeiro bloco e logo tem mais, ainda com muitas outras questões, né, Raquel? A gente vai falar aqui como é ser uma mãe empresária, como é buscar conhecimento, porque a Raquel ainda está fazendo outros cursos aí, né, de harmonização, enfim. Então, tudo isso no próximo bloco. Fica ligado aí que daqui a pouquinho a gente volta. Olá pessoal, e hoje no nosso bloco Pílula do Conhecimento vamos falar sobre dispensa discriminatória. Isso mesmo, um tema que está muito em voga no TST e nos tribunais regionais do trabalho de Santa Maria e que determina que quando o seu colaborador possui uma doença que causa estigma, ou seja, que sofre muito preconceito social, câncer, HIV, qualquer tipo de doença que tenha esse preconceito social, se você demiti-lo, a dispensa pode ser considerada discriminatória. Ou seja, esse ex-funcionário pode ingressar na justiça, entrar com um pedido de reintegração ou simplesmente pedir indenização sobre todas as suas verbas trabalhistas de forma retroativa até a data da demissão indevida em dobro. Então, tome muito cuidado, você precisa ter uma conversação muito ativa com a sua medicina do trabalho, com o seu departamento jurídico e com o seu RH e mapear situações que podem efetivamente configurar a dispensa discriminatória a fim de evitar esse passivo que pode ser devastador para a sua empresa. Voltando então aqui ao segundo bloco do nosso programa DNA Empresarial, episódio número 2, com a empresária Raquel Vargas.
que está contando aqui, pessoal, uma história muito bonita de como é ser mãe, empresária, sair de um quadro de CLT, né, onde se tem uma certa estabilidade com direitos trabalhistas, férias, e virar uma empresária. A Raquel contou aqui um pouco para a gente, pessoal, no primeiro bloco, como foi essa transição, em que momento ela sentiu essa necessidade, né, de dar um outro viés para a sua carreira, para a sua vida pessoal e profissional. Tenho certeza que isso tem te trazido muito crescimento, muito conhecimento, né, Raquel? Mas, pessoal, as mulheres, a gente sabe que ela tem um desafio maior ainda, né? Eu sou casado com uma mulher que é empresária, a Raquel, além de empresária, ela é mãe, esposa. Quantos filhos, Raquel? Casada com o Marcelo lá, que eu conheço também. Como é que é conciliar tudo isso, escola, casa, família, mercado, compras, enfim, e ainda conseguir trabalhar e fazer essa entrega de excelência? Então, eu penso que isso seja algo que é nato da gente, né? Eu, quando fui mãe, eu sempre tive a certeza que eu gostaria de ser mãe, né? Então, quando eu tive família, eu sempre tive isso dentro de mim, que eu gostaria de ter uma família. E a profissão também foi um propósito que nasceu comigo. Então, se a gente tem esses propósitos, se a gente tem essa sementinha aí que brota, é porque a gente tem condição de executar. Eu não tenho o hábito de me vitimizar, assim, de achar que o que eu estou fazendo é muito além daquilo que se pode fazer, porque se outras pessoas fazem, a gente também tem capacidade, então eu gosto desses desafios, né? Não vou dizer que sempre foram flores, não, pelo contrário, né? Mas eu penso que o que acontece com a gente acontece para o nosso crescimento. Caso a gente não tenha capacidade de crescer frente a algumas instabilidades, é porque a gente não aprendeu, então isso vai se repetindo, né? Essa ideia, assim, eu vejo muito nítida na minha vida, e às vezes percebo que pessoas não estão se dando conta que coisas se repetem. Não é porque é um karma, não é porque é um castigo, é porque a pessoa não tirou o aprendizado daquilo que deveria no primeiro momento que aconteceu. Então, assim, na minha vida eu entendo todos os aspectos, profissional, pessoal, como um crescimento constante. Eu entendo que a gente está aqui para crescer, né? A gente tem que entender isto e abraçar isso com excelência e conseguir, então, fazer com que isso realmente se concretize na vida da gente, seja em qual âmbito for. Como eu falei antes, pessoal, a Raquel ela começou na enfermagem. Da enfermagem, ela foi para a odontologia. A partir da odontologia, ela se transformou numa empresária. Mas depois você quis um pouquinho mais além, né? Que foi a parte da questão orofacial. Exatamente. E agora está fazendo mais uma especialização. Sim. Em estética ou cirurgias de estéticas faciais. Explica pra gente um pouquinho. A odontologia, sim, a gente já conhece, né? É um curso mais tradicional. Como é que funciona a ligação entre uma coisa e outra? Certo. Tá? E quais são os benefícios que isso traz para a saúde das pessoas? Sim. Então, uma das especialidades da odontologia é a cirurgia bucomaxilo, né? Que é uma cirurgia de trauma. Então, a pessoa tem um acidente, ela tem fraturas faciais, é chamado o cirurgião buco no hospital para fazer essa reconstrução. Só que ela é mais específica na questão de trauma mesmo, né? De reconstrução da face, estruturas ósseas. Com o advento de cirurgias faciais estarem sempre ligadas à estética, houve então esse braço da cirurgia na questão da estética, porque não se pode separar reconstrução, claro, facial de estética, entende? Tu tem que pensar que essa pessoa vai ter que ter um rosto, esse rosto tem que ser bem apresentado e tu tem que entregar o máximo possível que ele era, né, no pós-cirúrgico. Então surgiu esse braço da odontologia na questão estética, já veio junto com isso a harmonização facial, né, desde 2019 que foi regulamentada. Eu até comecei em 2018 já a atuar, mas foi regulamentado em 2019 e agora, então, estamos tendo a regulamentação das cirurgias estéticas orofaciais. Tem mais esse desafio, então, né? Toda a parte da regulamentação, exatamente, a parte legal, para que possa atuar em conformidade, então, sem problemas. Colegas poderiam hoje ter a especialidade, né? Só aqueles que tinham as duas especialidades, que seria a buco com a harmonização. Aí tem um tempo para regulamentar isso no CRO, ou
estarem estudando então a especialização em cirurgias estéticas orofaciais, que as escolas também tiveram que se organizar e tirar da cirurgia buco, né, e não fazer isso só uma extensão, e sim especificamente fazer a cirurgia estética orofacial como uma especialização. Então, a turma que eu estou é a Recém Segunda, em Curitiba, de uma escola lá, mas ainda temos esse tempo aí para concluir, e depois acredito que os órgãos fiscalizadores vão poder exigir isso de forma mais criteriosa, enfim. Para a gente ver, né, pessoal, além do desafio aqui no nosso país, a gente tem todas essas questões, né? A gente quer fazer algo diferente, entregar algo mais completo, mas por vezes ainda tem esses entraves legais, né, Sim. regulamentares, que a gente precisa estar em conformidade. E hoje, pessoal, eu que implemento programas de compliance nas empresas, está muito mais em evidência do que nunca a conformidade, tá? Acabou aquele tempo do jeitinho brasileiro, né, de mascarar uma coisa aqui, outra ali. Não há mais espaço para desconformidade, para trabalhar de forma irregular, para ter colaborador que é CLT como autônomo. Várias questões hoje, temos aí o advento da NR1, em que toda empresa que possui colaboradores CLT precisa cuidar da saúde psicossociais desses colaboradores, ter programas de prevenção, ações de treinamento, pesquisas de clima organizacional. Então, na contramão aí, né, da nossa crise política, econômica, o empresário ainda tem mais esses desafios, ou seja, trazer tudo isso para dentro do seu negócio e atuar em total conformidade. Então, a gente está chegando ao fim aqui, pessoal. A gente teria muito mais coisa para conversar, mas a gente sempre fecha com o nosso quadro aqui, perguntas e respostas, tá, Raquel? Certo. Onde eu vou colocar aqui algumas questões para a Raquel e ela vai trazer aqui para a gente o que ela pensa sobre isso, de forma que a gente possa, então, fazer aquele fechamento aqui com toda a excelência. Queria agradecer a sua presença. Eu agradeço. Tá? Muito obrigado pela confiança, por vir aqui nos entregar. E trazer aqui, pessoal, histórias de vida, porque como eu falei lá no início, nós temos o propósito de mostrar aqui a vida real do empreendedor brasileiro. Ou seja, a gente, muitas vezes, quando vê uma pessoa atingir um nível de sucesso, acha que tudo foi às mil maravilhas, quando na verdade não. Então a gente sabe que empreender é ser resiliente, é ser disciplinado, é ser persistente. Porque aquele discurso de que tudo vai dar certo não existe, tá? Qual é o discurso real da vida de um empresário? Eu vou fazer, pode ser que dê certo. Beleza, se não der certo, vai dar errado, eu vou ajustar e vou refazer. Vou ajustar e vou refazer até que dê certo. Então, esse discurso demagógico, né, Raquel, de que tudo vai dar certo, não é verdade. Se você acha que, né, empreender, a gente enxerga só a parte do louvor, das glórias, das conquistas, mas não sabe toda uma trajetória que tem que ser percorrida para que isso aconteça. Exatamente. Então, não, realmente, pessoal, não é para qualquer um. A gente tem que ter toda essa persistência, essa força de vontade e o principal, que é o propósito, né? De se transformar, de crescer como pessoa, crescer como profissional, trazer algo de valor para a sociedade que realmente engrandeça a nossa sociedade. Então, eu queria te parabenizar pela coragem, pela perspicácia, pela visão de futuro e principalmente por trazer mais uma empresa que agregue muito na sociedade. Eu mesmo conheço lá o local, conheço os profissionais, é realmente algo extraordinário, fora do comum. Esperamos que você possa trazer isso o quanto antes aqui para Porto Alegre e região metropolitana, para que a gente também possa usufruir um pouco disso, tá? Então a gente vai começar aqui agora o nosso quadro, tá, Raquel, de perguntas e respostas, para a pessoa entender o que você pensa sobre cada termo que eu vou falar aqui, e que possa levar uma lição de vida para si mesmo, né? Exatamente. Então vamos lá, Raquel. Família. Família é estímulo de vida, né? É propósito, é vocação, enfim, é o que me movimenta. Propósito. Propósito é trazer bem para as pessoas, um benefício, algo que faça essa pessoa ver a vida com uma forma mais feliz, né? Com mais alegria. Empreendedorismo. Desafio, se desafiar, né? E ir para frente, não desistir. Dívidas.
Faz parte e sem dívidas a gente não vai a lugar nenhum. Se esperar ficar bom, não acontece. Sucesso. Consequência. Então tá aí, pessoal. Tenho certeza que todo mundo pode tirar alguma lição, alguns insights aqui hoje, tudo que a Raquel trouxe. Queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Esperamos que muito em breve, né, a VIT Medicare possa vir para Porto Alegre, fazer esse trabalho de excelência. Para as mulheres que nos acompanharam aqui hoje, espero que tenham tido aqui poderosos insights, valiosas lições. Sim. Se empreender para os homens já é difícil, para as mulheres a gente sabe que é muito mais, né? Porque vai muito além de abrir um negócio, de se qualificar, se especializar, de fazer uma entrega, porque a mulher, ela tem uma função social muito mais abrangente do que nós homens. Graças a elas que a gente tem toda a nossa estabilidade em casa, elas que realmente cuidam dos nossos filhos, que nos trazem todo o amor, amparo que a gente precisa, tá? A vocês que nos acompanharam, fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço para vocês.